Olá, este é o vídeo de apresentação do ERP Pronto. O ERP Pronto é uma solução desenvolvida pela ABC71, que atua há mais de 45 anos no mercado de software, é pioneira no Brasil nesse tipo de solução. A ABC71 é especialista no segmento industrial. Está localizada na cidade de São Paulo e também em Bauru. Possui hoje mais de 700 clientes ativos que usam algumas das nossas soluções. Entre essas soluções, o objetivo do vídeo de hoje é apresentar para vocês o ERP Pronto, uma solução de gestão totalmente web voltada para indústrias. Essa solução está baseada em três principais pilares. É um ERP todo integrado, comercializado como serviço, ou seja, não há licenciamento, e uma solução totalmente em nuvem, cloud, web. Você não precisa de nenhum tipo de instalação, não tem que se preocupar com backup, atualização, nova versão, nada disso. Basta um computador conectado à internet, que aonde quer que você esteja, você vai ter acesso completo a toda a nossa solução. Falando já um pouquinho em solução, aqui nós temos um mapa de funcionalidades, onde a gente vai encontrar aquilo que faz parte do ERP Pronto, que na sequência a gente vai conhecer um pouco mais navegando dentro do sistema. No ERP Pronto você vai ter um módulo onde vai ser controlada a depreciação do ativo imobilizado da empresa, um módulo de compras, onde você tem todo o relacionamento com fornecedores. Esse módulo vem conectado ao recebimento, a entrada da nota fiscal, onde você não precisa digitar uma nota, você vai importar o arquivo XML que seu fornecedor te mandou, ele vai carregar todos os dados, abastecer o seu estoque e gerar automaticamente o título no Contas a Pagar. No módulo de vendas, você pode fazer um orçamento que, quando aprovado, se transforma em um pedido, que, quando faturado, gera a nota fiscal eletrônica e também o título no Contas a Receber, que, assim como Contas a Pagar, estão integrados junto aos bancos. Essas informações abastecem o fluxo de caixa. Temos um módulo industrial, que cuida de toda a engenharia, planejamento, controle e custeio da nossa produção. O módulo da qualidade, que vai inspecionar o que eu estou recebendo, produzindo e também vendendo. E a metrologia, que é o módulo que cuida da calibração dos equipamentos utilizados pela qualidade. Uma balança, um paquímetro, que demandam de calibrações periódicas, mesmo que feitas fora da empresa, esse módulo cuida de toda a gestão da validade, por exemplo. O ERP Pronto foi desenhado para as empresas que têm a contabilidade externa ou interna, porque ele faz a geração dos livros fiscais, livro de entrada, saída, apuração de impostos, serviços tomados, prestados, e também todo o fechamento contábil, geração de demonstrativos de resultado, balancetes, os balanços patrimoniais, e também os SPEDs, SPED contábil com a ECF, SPED fiscal com o famoso bloco K, que é fundamental para a indústria, SPED contribuições, o PIS e o COFINS, SPED Reinf, e também um módulo de análise gerencial, onde a gente vai consolidar um pouquinho de todas as informações que trafegam por dentro do ERP. Ok? Bom, como a ênfase do ERP Pronto é voltada ao segmento industrial, vamos começar a falar um pouquinho sobre a indústria, como que esse módulo vai nos ajudar, o que ele tem de benefícios, conceitos envolvidos. Para falar de produção, é inevitável falar também de planejamento da produção. Esse planejamento ele pode ser desenhado em três grandes horizontes. Um planejamento a longo prazo, onde eu estou atento à aquisição de novas máquinas, terceirização da produção, oferta de capacidade produtiva no mercado. Um horizonte a médio prazo, onde eu estou atento ao que eu devo comprar, o que eu devo produzir, em qual quantidade eu devo fazer isso, se eu demando de horas extras ou não. E também um planejamento a curto prazo. Esse planejamento a curto prazo, eu estou atento a como eu vou reagir a uma parada inesperada, qual o melhor setup de máquinas que eu devo fazer, se eu tenho material disponível para iniciar a produção. Para desenhar tudo isso, nós não inventamos nada. Nós seguimos as recomendações da APEX.
A Apex, para quem não conhece, é uma associação norte-americana de engenheiros que visa as melhores práticas do que diz respeito à produção. Então, conceitos mundialmente utilizados, que até então apenas as grandes empresas tinham acesso, nós trouxemos para dentro do RP. Isso vai se transformando em módulos, em conceitos, em ferramentas e também em metodologias. Dentro do RP Pronto, a gente vai navegar no horizonte do planejamento a médio prazo, onde a gente vai ter uma série de ferramentas para poder nos apoiar na utilização do módulo industrial e no trabalho no chão de fábrica. Uma dessas ferramentas, bastante conhecida, é o MRP, que nada mais é do que um sistema de apoio à decisão, uma ferramenta que vai nos indicar o que deve ser produzido, em qual data deve ser produzido e em qual quantidade. E o mesmo vale para aquilo que é comprado. Então, ele vai nos balizando em relação ao que nós devemos fazer. Dentro do RP Pronto, a gente vai encontrar também um conceito bastante importante, que é o roteiro de produção. O que é um roteiro de produção? Uma sequência de operações a serem seguidas para que eu possa produzir o meu item acabado. Vamos imaginar que o item A é um mouse. Eu defini que a produção desse mouse é composta de 3 etapas. A operação 10, que é a montagem do corpo interno do mouse, a 20, o corpo externo, e a 30, a revisão e a embalagem. Passadas essas 3 etapas, eu tenho o mouse montado. Do outro lado, eu tenho a minha estrutura de materiais, ou ficha técnica, formulação, boom, receita do bolo, né? Cada empresa chama de um jeito, mas como está composto esse item A? Quais materiais ele vai consumir? Mas olhando para esse modelo, eu não consigo responder se o item C de casa vai ser consumido na operação 10, 20 ou 30. Então, de acordo com as recomendações da Apex, deve haver uma junção desses dois modelos, nos mostrando exatamente o ciclo e o que vai ser utilizado em cada uma das etapas da produção. Por exemplo, operação 10, eu vou usar hora máquina, vou usar material, a 20, hora homem e o material C, e assim sucessivamente. A gente passa a ter a visão do todo e o que vai ser utilizado em cada fase do nosso processo produtivo. Um outro ponto importante, que na maioria dos sistemas nacionais a gente não encontra, e muito simples, é o cálculo da necessidade líquida de produção. Vou imaginar que a gente tem um pedido de 100 unidades, mas no meu estoque eu já tenho 40 prontos e não está empenhado para ninguém. Logo, eu devo produzir apenas 60, e assim sucessivamente de forma proporcional a todos os materiais que estão abaixo dele. Então, eu tenho toda a minha engenharia, tenho a minha necessidade líquida, mas quando que eu devo iniciar, então, um processo de compra ou de produção? No RP Pronto, a gente vai cuidar também do lead time, né? O famoso lead time. O que é um lead time de produção? Às vezes é respondido o tempo que eu levo para produzir. Não está errado, mas a gente consegue ir um pouquinho além. O lead time de produção, eu posso considerar o tempo de emissão da ordem, a espera na fila, setup da máquina, processamento, movimentação entre depósitos, isso para aquilo que eu estou produzindo. E para aquilo que eu estou comprando, o que dá para eu colocar além do tempo da entrega do meu fornecedor? O tempo de emissão do pedido, a inspeção da qualidade, uma eventual movimentação entre os depósitos. É importante que nós saibamos quanto tempo leva para produzir e para comprar, porque isso vai ser muito importante para nós nesse exemplo. Vamos imaginar que a gente tem uma venda que foi realizada e foi combinado com o cliente que ela seria entregue no dia 20. Ok? Olhando essa tabela aqui da esquerda, o item A, ele tem um lead time de 2 dias. Então, eu devo iniciar a produção dele no dia 18, para que no dia 20 ele esteja pronto. Só que ele é composto do B, do C e do D. E cada um tem o seu lead time, inclusive o B de bola, que é composto também do E e do F. Então, olhando para esse modelo, para que eu possa cumprir a data que foi combinada com o meu cliente, a minha primeira ação a ser tomada, seja iniciar um processo de compra ou uma ordem de produção, deve ser realizada no dia 11. Ok? E como que o sistema vai fazer isso para nós? Como que ele vai calcular isso tudo? É muito fácil. Ele vai analisar
as nossas previsões de venda, os nossos pedidos firmes e a programação que nós recebemos dos nossos clientes. A nossa engenharia, toda a estrutura do material e também o nosso estoque atual. Quanto eu tenho disponível? Qual é o meu estoque mínimo, máximo, múltiplo para cada material? Os meus pedidos de compra em andamento, porque meu estoque pode ser zero, mas eu tenho 1000 unidades que vão ser entregues hoje à tarde, por exemplo. E, por último, o que a minha fábrica está produzindo nesse momento? As ordens de produção em andamento. O sistema vai processar essa informação para nós e vai nos devolver sugestões do que deve ser comprado, em qual quantidade, em qual data, e também o que deve ser produzido, nos mostrando também em qual data e em qual quantidade. Nesse slide, a gente fecha esse primeiro ciclo, que é a parte conceitual do módulo industrial do RP Pronto. Vamos agora conhecer um pouquinho mais na prática como que isso tudo vai funcionar. Eu vou acessar aqui o RP Pronto, essa é a tela de login. O RP Pronto é um sistema multi-empresa e multifilial. Então, a gente pode ter vários CNPJs, correlacionados ou não, filiais. Cada usuário tem seu login e o administrador define os níveis de acesso de cada um. O que a gente pode fazer, ver e acessar dentro do RP Pronto. Esse é o menu principal. No centro da tela, a gente tem um mural de recados, onde é postadas as novidades em relação à solução. Do lado esquerdo, um menu que organiza todos os módulos, de acordo com o assunto. Vamos seguir pelo módulo industrial. Vamos falar um pouquinho da engenharia, complementando o que foi visto nos slides anteriores. Então, nossa conversa começa no módulo da engenharia. Aqui a gente vai montar a formulação dos nossos produtos. Eu vou pegar aqui um produto acabado, o assento dianteiro, tá? Que é o banco de um carro. Observem que eu determinei que esse item é composto de 3 etapas, 3 operações: corte, costura e revisão em embalagem. Aqui o que a gente deve fazer é especificar exatamente o que vai ser consumido em cada uma das fases da produção. Então, a gente vai começar aqui pelo corte. Vamos especificar o que a gente vai usar. Tá? Primeiro, a gente vai especificar os componentes a serem utilizados. Então, eu vou listar aqui nesse caso, ó, eu estou usando uma linha, um retentor, uma etiqueta, um tecido principal, secundário, vinil, a unidade de medida que a gente vai consumir isso do estoque, a quantidade a ser utilizada, se existe uma perda já prevista, né, percentual ou fixa. Só que como a nossa ênfase é muito grande na questão do custeio da produção, não dá para eu trabalhar só com material, só com componente. Então, eu tenho também a minha especialidade, que é a hora homem. Aqui nós temos um operador de corte que vai trabalhar por 2 horas. Temos hora máquina, onde eu vou listar aqui 2 tipos de máquina, uma máquina de corte, uma máquina de bancada, e também as ferramentas que estão envolvidas nesse processo produtivo. De repente, um molde, uma ferramenta de corte, algo que faça sentido ser contabilizado, perfeito de custos, a gente vai inserir aqui dentro. Nessa engenharia, eu posso ter quantos níveis forem necessários, tá? Semi-acabados, embaixo de semi-acabados, faço toda a minha estruturação para cada uma das etapas. Feito isso, eu tenho a minha formulação completa, eu tenho a árvore de produtos montada. Antes de sair produzindo, tem uma tela que eu gosto bastante, que é o simulador de custo de produção. Vou selecionar aqui o mesmo item, né, o assento dianteiro do carro. Vamos simular aqui a produção de 10 unidades. Eu peço para o sistema calcular, ele roda um processo e me diz o seguinte: para produzir 10 unidades, cada uma delas vai me custar R$ 22,21. Interessante, mas aonde ele está indo buscar essa informação para dizer que meu custo é de R$ 22,21? Aqui do lado direito, na parte de cima da minha tela, eu posso selecionar como que esse cálculo vai ser feito, com base no meu preço de reposição, preço da última compra, custo da última compra, custo médio do último fechamento. O RP Pronto trabalha com custo médio mensal por absorção. Então, no fim do mês, você tem fechada a sua folha de pagamento, eventual aluguel, uma conta de luz, o que a gente chama de GGF, os gastos gerais de fabricação. Vamos definir o critério de rateio, o sistema vai fazer a absorção
disso tudo e a reavaliação do nosso estoque, fazendo a valorização dele. Tá? Aqui embaixo ele nos mostra a quantidade de cada material que vai ser utilizado, ou no caso de hora-homem, o tempo. E aqui a gente consegue fazer uma série de simulações. Então, para produzir a peça completa, 22 e 21, e quanto eu vou gastar de hora-máquina? Então, eu desmarco aqui em cima todo o resto e deixo apenas a máquina. Então, 8,74 por peça. Ele me dá o tempo de cada máquina e o custo de cada máquina. E hora-homem, a mesma coisa. Ó. Ele calcula para nós 5,87. O que vai ser utilizado? Então, legal, cada unidade vai nos custar por completo R$ 22,21. E se ao invés de eu produzir 10 unidades, eu produzir 10 mil? O que vai acontecer com esse nosso custo de 22,21? Quando eu rodo, ele vai calcular novamente, está dizendo o seguinte, ó, cai para 10,68. O que é isso? Nada mais do que o nosso custo fixo sendo rateado. Então, o RP Pronto vai nos ajudando a identificar a quantidade ótima a ser produzida. Ok? Então, montei engenharia, simulei. Vamos produzir? Ainda não. Vamos analisar as sugestões do MRP. Aqui em resultados, a gente pode conferir o que ele sugere que seja produzido. Então, ele vai listar todos os materiais que devem ser produzidos, a quantidade sugerida pelo sistema, a data de início da produção, que aí, considerando o lead time, vamos ter a data da necessidade desse material. A mesma coisa vale para aquilo que é comprado, né, para os itens comprados. Ó. Ele lista os itens, a quantidade, a data de início da compra, a data da necessidade e também o que deve ser transferido entre os depósitos. Até aqui é apenas uma sugestão, ele não mexe no estoque, não altera nada. Mas quando eu aceito uma sugestão, eu firmo essa sugestão, o sistema automaticamente faz a abertura das ordens de produção e também dos pedidos de compra para nós, facilitando e dando muito mais velocidade a toda a nossa operação. Feito isso, ele vai abrir, né, tudo de forma automática para nós, mas nós podemos também fazer a abertura manual de uma ordem de produção, simulando que eu queira compor estoque, por exemplo. Então, eu venho aqui embaixo, clico no botão mais e vamos fazer a abertura dessa OP. Eu vou usar bastante o termo OP, tá? Ordem de produção. Seleciono o item, informo a quantidade, vamos produzir 2 unidades, com data prevista de início hoje e término também hoje. Quando eu abro essa OP, o sistema verifica se eu tenho disponibilidade em estoque. Havendo, ele já faz o empenho desse material, ele já reserva para garantir que a OP 573 tenha saldo para fazer essa produção. Posso fazer a impressão desse documento, venho aqui, seleciono, ó, OP 573, posso pegar uma ou dezenas de uma única vez e mando para impressão. Como qualquer relatório do RP Pronto, nós podemos fazer a visualização em tela, salvar em arquivo, mandar para a impressora ou enviar por e-mail. Eu vou visualizar aqui na tela. Ele vai mostrar aqui para nós o modelo da ordem de produção. Então, o que deve ser produzido, a quantidade, os componentes a serem utilizados, a quantidade prevista e um campo para o operador anotar quanto que ele efetivamente utilizou. Caso esse modelo não atenda, pode ser customizado da maneira com que for necessário para cada cliente. Então, vamos imaginar que esse documento foi para a fábrica, o pessoal iniciou a produção e foi anotando nele o que foi sendo utilizado. A próxima etapa do nosso processo é o apontamento da produção. O que é o apontamento da produção? É o lançamento do consumo real. Então, eu vou selecionar aqui o apontamento, vou informar a OP que foi produzida, a quantidade boa produzida, ou se teve refúgio, se teve retrabalho, ou qualquer tipo de problema. O sistema já calcula a quantidade que deveria ter sido utilizado de cada material, com base na formulação. Mas eu posso alterar. Vou pegar aqui a linha, era previsto utilizar 7,65, mas vamos supor que deu um problema durante a costura. E nós, ao invés de usar essa quantidade, usamos 50. Posso justificar. E vou salvar essa informação.
Por que isso? Porque ele vai registrar a quantidade prevista versus a real, a utilizada, e vai começar a nos apontar em relatórios quando tiver desvio. Então, olha, sempre tem problema nessa OP que usa mais do que é previsto. O que está havendo? Desvio, desperdício, a formulação está mal projetada. E o mesmo vale para o apontamento de hora-homem. A gente vai especificar o tempo de cada operador. Puxa, mas não era previsto um soldador e ele teve que ser utilizado. Não tem problema, eu incluo nessa OP e apenas nela a gente vai ter um custo diferenciado e vai ser apurado as horas desse profissional ou desse material que não era previsto e teve que ser utilizado. O apontamento da hora-máquina, as máquinas usadas e também as ferramentas. Esse apontamento pode ser parcial, então eu tenho um pedido de 10.000 unidades, mas a cada 1.000 o cliente quer que eu já vá produzindo, faturando e enviando. Dá para fazer tranquilamente. Quando eu finalizo, eu efetivo o apontamento, o sistema dá baixa naquele material que estava até então apenas como empenhado, né, aquelas matérias-primas, aqueles semi-acabados, e acredita no nosso estoque de produto acabado ou na nossa quarentena, porque demanda ainda de uma inspeção da qualidade, essas duas novas unidades que acabaram de ser produzidas. Ok? Se nós acessarmos nosso estoque, aqui em materiais estoque, consigo visualizar uma posição geral do meu estoque. Aqui eu tenho todos os itens, né, ó, na mesma tela. Ele nos mostra o estoque disponível, quanto eu tive de entrada, saída, compra, vendas, consumo, requisição, tudo certinho. E todas as janelas de consulta, como essa, por exemplo, elas são exportáveis para o Excel. Eu clico aqui embaixo em exportar registros, seleciono os campos, posso colocar aqui em Excel, e ele gera uma planilha para nós. Posso também arrastar as colunas, ó, e organizar a tela de acordo com a minha necessidade. Mas nós viemos até aqui por outro motivo. Vamos consultar o estoque de um produto. Tá? Quando eu consulto o estoque desse item, ele me mostra quanto nós tínhamos em estoque no último fechamento de mês, quantas entradas e saídas nós tivemos, quantas unidades eu tenho vendidas, aguardando o faturamento. Então, se eu clico aqui nessa lupa, ele vai me detalhar quais são os pedidos, quem é o cliente, a data da entrega, o saldo a ser entregue e também, se for um item comprado, quantas unidades eu tenho compradas, ó, aguardando o recebimento, 22. Eu consigo ver o número do pedido de compra, quem é o fornecedor, a data prevista de entrega desse material. O RP Pronto ele faz também todo o controle que a gente chama de fora do estoque. Beneficiamento externo e industrialização para terceiros. Tá? Então, preciso controlar o meu estoque no poder de terceiros, o estoque de terceiros em meu poder, operações triangulares, vendas em consignação, entrega futura, compra também em consignação. Ele está preparado para todas essas situações. Ok? Ainda falando de estoque e de materiais, tem uma janela interessante que é de análise de custos. Então, a gente vai selecionar novamente o mesmo material, né, o banco do carro, e verificar que ele tem um custo médio anterior de R$ 23,74. Custo atual dele, R$ 24,42. O que eu tenho de custo em processo e a variação de custo que eu tive em relação ao período passado. E na parte de baixo da tela, todas as ordens de produção ou as entradas, os inventários que alteraram o custo desse meu item. Então, ele vem justificando dia a dia, passo a passo, movimento a movimento, como foi apurado um custo médio de R$ 24,42. Ok? Bom, então a gente encerra essa primeira parte, a parte de movimentação de materiais, produção. Lembrando, existe uma série de outras possibilidades. Aqui a gente está passando aquele caminho mais tradicional. Essa produção ela pode ser puxada ou empurrada, né? Então a gente pode vender para depois produzir ou produzir para depois vender. Nesse exemplo, primeiro a gente fez a produção do material. Agora vamos iniciar todo o processo de venda e o processo comercial que envolve a movimentação de materiais.
Aqui no módulo de vendas, nós temos cotação e pedido. São janelas idênticas. A diferença é que uma cotação não altera estoque, não libera faturamento e pode passar por várias revisões até ser aprovada. Quando aprovada, ela se transforma em um pedido. Vamos fazer o lançamento de um pedido. Essa é a tela que o vendedor vai poder consultar todos os pedidos que ele possui. E ao clicar no botão mais, ele faz a inclusão de uma nova venda. Então, vocês vão ver como é bem tranquilo esse processo todo. A primeira fase é selecionar o cliente. Eu posso clicar na lupa ou digito um pedaço do nome e ele já localiza para mim. Caso eu não me recorde muito bem desse cliente, eu posso acessar o histórico. Aqui a gente vai ter primeiro os dados cadastrais dele, telefone, contato, e-mail, um registro de ocorrências, onde eu posso colocar qualquer tipo de observação a respeito desse cliente, e também verificar a posição financeira atual dele, qual o limite de crédito, o que ele tem de duplicatas vencidas e a vencer, quantos títulos, 81 títulos, mas deixa eu consultar isso um pouco melhor. Eu clico na lupa, ele vai me mostrar todos os títulos, o vencimento, quem vendeu, há quantos dias faz estar em atraso, e o histórico de cada um deles. Quando eu clico no botão, ó, ele vai mostrar toda a negociação que já foi feita em relação a isso. Tá? Tenho também dados históricos, então quanto ele comprou comigo esse ano, ano passado, quando foi a primeira compra, a última compra, valor médio, faturado mensalmente, condição de pagamento mais utilizada para 30 dias, para eu me contextualizar de com quem eu estou conversando e todo o histórico desse cliente. Selecionado o cliente, ele já traz os endereços de entrega, fatura e cobrança, e no cadastro eu já especifico também condições comerciais. Ó, eu vou vender para 30 dias, vou emitir boleto, então tudo isso pode ficar previamente definido. Posso incluir uma observação no pedido, então enviar ainda hoje, tá? Posso deixar registrado. E depois a gente vai fazer a inclusão dos itens, o que a gente está efetivamente vendendo para esse cliente. A seleção do item é bem simples, pode ser pelo nome, pelo código, posso clicar na lupa e pesquisar, ou digito um pedaço do que eu estou vendendo, que ele já localiza aqui para nós. Nesse caso, um mouse PS2 ótico, que eu tenho 6.220 em estoque, estou vendendo 2 unidades, já tenho uma lista de preço com valores e condições pré-definidas para esse cliente. Toda a parte de impostos vem automaticamente calculada, porque previamente nós já montamos esse cenário. Então, a gente tira do vendedor a responsabilidade de entender de ICMS, IPI, base de cálculo, ICMS-ST. Não, isso já vem pronto. Coloco a quantidade e salvo. Ele limpa a tela para eu incluir o próximo item. Vou colocar aqui um computador. Eu pego o computador, uma unidade, e falo para o cliente, R$ 1.500. Ele fala, não, eu comprei um essa semana, paguei 1.450, mas eu não me recordo disso. Então, eu venho aqui no histórico do faturamento e ele vai me mostrar todas as vezes que esse cliente comprou esse produto. E a última, realmente, ó, foi ontem, dia 26, nota fiscal 716, e ele comprou um computador, pagou 1.450 com o faturamento para 30 dias. Então, se eu tiver permissão para isso, eu posso aplicar um desconto, alterar o valor, aí depende dos meus privilégios dentro do sistema. Vou salvar essa informação, terminei o meu pedido 1169, composto de um computador e de um mouse. Quando eu finalizo esse pedido, ele vai fazer uma análise. Esse cliente tem duplicatas em atraso? Esse cliente está negativado? Essa compra excedeu o limite de crédito previamente estabelecido? Se tiver qualquer problema, o pedido entra como bloqueado. E aí um supervisor vai ter que fazer a análise e a liberação. Aqui ele já calcula peso bruto, líquido, cubagem, todas as informações estão no cadastro dos itens. Esse pedido, se ele já estiver disponível em estoque, posso fazer a impressão do pedido, posso fazer um romaneio, um picking list para que seja feita toda a parte da coleta. Uma vez feita a inclusão completa do pedido, em muitos sistemas a parte mais traumática costuma ser a emissão da nota fiscal. No RP Pronto isso é bastante simples, né? É apenas uma consequência de todo o processo. Então a gente vem aqui no faturamento,
vou selecionar 1, 2, 10, 200 pedidos a serem faturados, tá? Isso de forma automática, e clico aqui embaixo nessa engrenagem. Ele vai fazer uma verificação se tudo está correto. Estando ok, ele já faz a geração da nota fiscal e envia todas as informações para o Cefaz, para a Secretaria da Fazenda. O Cefaz, assim que autoriza a emissão da nota fiscal eletrônica, já pode mandar um e-mail para o cliente com o DANF e também com o XML dessa nota. Se vocês observarem, eu enviei de verdade para o Cefaz, mas no ambiente de testes, de homologação. Tá? Então eu mando a nota, o Cefaz autoriza, e a gente vem aqui e pode fazer a impressão do DANF. Lembrando, pode ser feito agora ou em qualquer momento. Tanto o DANF quanto o XML das notas emitidas pelo RP Pronto ficam salvos em permanente dentro da nossa base. Tá? Ele vai listar aqui todas as notas pendentes de impressão. Tá? Então, a gente tem como fazer todo o acompanhamento e toda a análise. Vou pegar aqui a do dia 27 e vou fazer a impressão desse documento. Seleciono o que eu quero visualizar na tela. Ele traz aqui para nós a nota fiscal. Eu vou dar um zoom. Então, duplicata, vencimento para 30 dias, o computador e o mouse, e eu configurei essa nota para ela sair algumas observações, que é a observação do pedido, número do pedido, condição de pagamento, cálculo de tributos. Então, vocês vão ter essa autonomia, montar o que vocês querem que seja levado para a nota, uma mensagem obrigatória, algo que deva acompanhar, de repente, o CFOP, por exemplo. Feito o faturamento, a geração da nota fiscal, automaticamente o título ele vai para o contas a receber. Tá? Então, se nós viermos aqui em Finanças, contas a receber, a gente pode fazer a emissão de boletos no papel A4, com linha digitável, código de barras, trabalhar com a cobrança escritural, que é o famoso arquivo KNAB. Então, por exemplo, eu tenho 30 títulos para mandar para o banco. Eu não vou digitar um a um no site do banco. Eu gero uma remessa eletrônica e transmito isso para o banco. O banco registra essa cobrança. E todos os dias, o banco nos manda o arquivo retorno, que são as liquidações do dia anterior. O sistema lê esse arquivo e vai fazendo a baixa automática dos títulos. Na questão de consultas e relatórios, todos os módulos têm um menu de relatórios. Tá? Então, por exemplo, duplicatas em aberto por banco, vendedor, região, cliente, vencimento, N possibilidades. Tenho também aquela possibilidade de exportar dados para o Excel. E uma coisa bem legal, que são as consultas dinâmicas. Tá? Essa aqui, por exemplo, como está meu contas a receber agora? Não tenho nada a vencer e tenho 1.022.000 vencidos. Vou clicar 2 vezes, que eu quero saber quem que vendeu esse 1.022.000. Eu pego o vendedor, dou um OK, ele vai mostrar para mim. Puxa, quem mais vendeu foi o vendedor 1.000. Eu clico 2 vezes e quero saber para quem que ele está vendendo. Pego o cliente, dou um OK, ele vai mostrar por cliente. O cliente que mais comprou foi esse. Mas qual que é o vencimento disso? Venho aqui, pego a data de vencimento. E assim sucessivamente. Posso ir trabalhando com essa informação, criando consultas, me aprofundando, criando condições, exportando para o Excel, de forma que eu tenha a visão completa de tudo isso. E por último, complementando, então, relatórios do sistema, exportações para o Excel, consultas dinâmicas e também os painéis gerenciais. Painéis gerenciais ou dashboards são janelas como essa, que podem rodar tanto no computador quanto no smartphone, tá? No tablet, em dispositivos mobile, onde eu vou ter algumas informações da minha empresa. Evolução do meu faturamento nos últimos 13 meses, meu faturamento diário. Um bem legal aqui, o contas a pagar e receber, uma espécie de fluxo de caixa. Posso até maximizar. Dia a dia, o que tem a ser pago. Coloco o mouse em cima e ele me mostra. O que eu tenho a receber nesse mesmo dia? Qual que vai ser o meu saldo? Então, eu consigo ir trabalhando e analisando as informações. O que eu tenho a vencer no contas a pagar e receber nos próximos 30, 60 dias e o que eu tenho vencido a 10, 30, 60, 90 e assim sucessivamente. Consigo ver o ranking do top 10 vendedores, o top 10 clientes, a evolução
do meu estoque nos últimos 13 meses. Então, uma ferramenta que rapidamente eu consigo ter um panorama geral da empresa, eu estando dentro dela, na rua, no computador ou no celular, por exemplo. Tá? Então, são ferramentas que vão nos ajudando a tomar decisões e ter a visão da saúde financeira da companhia. Essas informações elas podem abastecer os módulos contábeis, onde a gente vai ter dezenas de relatórios, ok? Abastece também toda a parte de fluxo de caixa, que é dividido em dois, o previsto, onde eu posso gerar uma previsão financeira de hoje até o dia tal. Por exemplo, eu tenho compras realizadas, mas a nota não chegou. O próprio pedido de compra já me coloca a previsão dessa despesa lá na frente, então eu consigo ter essa visualização. E também o realizado, tanto em tela como também em relatório. Tá? Então eu consigo ver meu fluxo de caixa dia a dia. Então, dia 1/8, comecei com menos 300 e acabei com menos 223 mil. Mas o que compõe esse saldo? Eu venho para bancos, ele vai explodir por banco, por grupo de despesa. Então, a gente consegue ir trabalhando com essas informações, navegando, podendo inclusive chegar até o movimento, né? Então, o lançamento que corresponde a isso. Então, o valor, se é uma liquidação de cliente, de fornecedor, quem foi que fez o pagamento. Então, a gente acaba tendo toda essa visão. Uma outra coisa interessante é a questão da escrituração digital, dos SPEDs, né, que ele faz toda a geração. O sistema vai trabalhando com guias aqui em cima, conforme eu vou abrindo, posso ter múltiplas janelas abertas e um enfoque bastante grande na ajuda ao usuário. Se vocês observarem, tem uma série de pontos de interrogação espalhados pelo sistema. Isso é um material complementar. Por exemplo, eu vou cadastrar um vendedor, mas eu não me lembro tão bem como eu faço isso. Eu clico nesse ponto de interrogação. E ele carrega para nós o manual online dessa funcionalidade. Então ele dá o passo a passo, passo 1, 2, o que significa cada campo. Nesse mesmo portal de ajuda, que pode ser acessado pelo ponto de interrogação, ou aqui do lado direito, eu tenho sempre um botão, portal de ajuda. Tá? Então eu clico nele, ele volta para aquela mesma plataforma. Nessa plataforma eu posso fazer a busca por assuntos específicos. Eu tenho uma dúvida de ICMS-ST. Eu coloco o texto e ele traz toda a documentação disponível relacionado a isso. Ok? Bom, pessoal, esse é o overview geral da nossa solução. Como eu disse, o RP Pronto é uma solução totalmente web, hospedada em um data center. E no caso de maiores dúvidas em relação a investimentos, valores ou qualquer dúvida que vocês tenham, só entrar em contato com o ABC71 através dos nossos sites, o rppronto.com.br ou o abc71.com.br. Obrigado pelo seu tempo e espero que vocês tenham gostado do vídeo.